E nós vamos adorar o Senhor com esse cântico. Cristo já nos preparou e Ele nos chama, vem cear, vem cear. Ele nos chama com liberdade para cear, para cear da felicidade que só há em Cristo, da bênção que só existe em Jesus Cristo. Em nada mais desse mundo há, queridos, algo que nos preencha no ser o Senhor. 301 da harpa cristã. Já nos preparou o manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear. Queridos, eu os convido a abrirem as suas Bíblias em Isaías. Leremos no capítulo 53. Glórias
ao eterno nome do Senhor Jesus, por tudo quanto tem Ele nos concedido, pela vitória, pela liberdade, pela salvação das nossas vidas. Irmãos, aproximadamente 740 ou 750 anos antes do grande suplício da cruz ocorrer, Deus revelava ao nosso irmão Isaías detalhe por detalhe daquilo que Cristo, o nosso Salvador, passaria na cruz do Calvário. É tão claro, é tão preciso esta passagem, que os críticos bíblicos dizem que esse texto foi escrito depois da morte de Cristo. Mas para a glória do Senhor, nos achados de Qumran, foi encontrado uma cópia completa do livro de Isaías, datando-se de aproximadamente 250 anos antes de Cristo, com essas mesmas palavras que nós leremos agora, dizendo que a palavra de Deus, ela é fiel, ela é real, ela é verdadeira. Agora, percebam vocês no que Deus, em seu amor, revelava à humanidade o que Ele faria por mim e por você. Tudo isso que está escrito aqui, que Jesus sofreu, foi por minha causa e por sua causa. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura como os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias,
e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O servo do Senhor, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhes darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Portanto, derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Eu quero frisar o versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Amém? Amado Deus, te adoramos e te glorificamos por tudo quanto nesta maravilhosa noite o Senhor tem nos dado, da graça, do poder, da unção, o privilégio de estarmos na tua casa. Muito obrigado, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, nesse momento, Pai. Ó Senhor Deus, a refletirmos sobre o mistério da cruz, a dor da cruz. Senhor Pai, não temos condições de olharmos para a mesa do Senhor, a Santa Ceia, sem pensar, ó Pai, no duro quadro que o Teu Filho passou, a realidade que Ele passou na cruz do Calvário, aonde Ele entregou a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Derrama sobre nós a Tua paz, a Tua graça, a Tua glória, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, ajuda-nos. Amém e amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, Cristo, lá na cruz por nossos pecados, Ele fala a mim e a você que já reconhecemos e um dia tomamos uma decisão com Cristo, um dia aceitamos a Cristo como seu Salvador, como Ele fala com toda a humanidade. Ele fala com cada homem, com cada mulher nessa terra. Ele fala com todos os seres. E Ele conclamou a igreja, Ele proclamou a igreja, Ele deu ordem à igreja, para que a igreja, amados, testificasse, falasse, pregasse, de dia e de noite, em tempo e fora de tempo, sobre essa verdade, a verdade transformadora do Evangelho, que ela só é encontrada, ela só pode ser conquistada por intermédio de Jesus Cristo. A Bíblia coloca com muita precisão, queridos, que nós estávamos outrora na sombra da morte, no vale da escuridão. Densas trevas nos cobriam, densas trevas nos envolviam. Não havia esperança para nós, não havia esperança, não havia alegria. E a alegria que nós dizíamos e interpretávamos para a alegria era nada mais, nada menos do que um sentimento efêmero, passageiro, que logo que ele passava, restava um vazio impreenchível, um vazio que nada preenchia. Aí nos submetíamos a um ciclo vicioso, que para nos preencher, entre aspas, de novo, voltávamos às mesmas coisas, e quando saíamos de lá, estávamos vazios. Outros, queridos, para preencher e encher esse vazio, procuraram fama, procuraram dinheiro, procuraram ser eles mesmos, entre aspas, procuraram se
preencher com tantas coisas. Há um homem, um pastor nos Estados Unidos, que em 72 eu ouvi ele pregar dizendo que quando criança ele frequentava a escola bíblica dominical, era uma bênção com seus amigos e tal. Iam todos os domingos para a escola dominical, louvava a Deus, cantava no grupo de crianças, participava das brincadeiras das crianças, dos trabalhos das crianças, como hoje foi lindo e maravilhoso, quando as crianças hoje aprenderam, né? Quando Deus criou os animais, que coisa linda, as crianças estão contando a história até agora, Suzaninha conta a história até agora, conta para nós. E ele aprendeu todos esses valores, tudo isso ele aprendeu. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. O que há mais para mim conquistar? Para onde tem mais algo para mim conquistar? Para mim me realizar? Mas chegou num topo aonde, queridos, ele diz, não há mais lugar para ir. E quando no silêncio da sua conquista, ele percebe, ele diz, não há mais lugar para ir. E um certo dia, ele encontrou um dos seus amigos, que na escola dominical, eles cantavam juntos, estudavam juntos, brincavam. Eu disse, filho, eu vejo, seu nome está todo lado, você está famoso. Que nada preenche. Ele disse, eu gostaria de voltar àquele tempo de criança, onde a gente ia para a escola dominical, ouvia as historinhas, cantava os louvores. Eu queria ter aquela paz, aquela ingenuidade. E aquele seu amigo falou, rapaz, o caminho é Jesus. A única coisa que pode preencher esse vazio existencial da sua vida é Jesus Cristo. Apenas Ele pode mudar a sua vida. Vamos para a igreja. Vamos hoje. Hoje é um domingão, vamos para a igreja. Ele falou, eu vou. Foi com a sua família, queridos, e chegou lá e encontrou o Senhor Jesus, aquele que não se hesitou deixar sua coroa na glória, deixar as suas vestes reais, deixar o seu trono de glória e descer a essa terra, viver como nós e morrer numa cruz por nós. Ele encontrou esse Jesus cujas chagas e ferimentos, amados, cura as nossas chagas, as nossas feridas, cuja toda angústia que estava sobre ele proporcionava-nos a paz. E ele entrou em contato com o Senhor, recebeu Jesus naquele momento. E queridos, este homem mudou o foco da sua vida. Ele fez uma mudança de foco. Ele tirou a visão do sucesso. O foco para ele era o sucesso que poderia preencher o seu vazio existencial, coisa que foi o maior engano. Ele tirou daquilo, não deixou de dar importância, porque era o meio de ganhar o seu pão, mas ele tirou o seu foco dali e colocou o seu foco em Cristo Jesus. E o Senhor Jesus usa o escritor aos Hebreus, dizendo que o Senhor Jesus é o autor e consumador da nossa fé. O próprio Cristo coloca-nos no capítulo 6:33, dizendo, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, o que é reto, o que é correto, dentro dos aspectos da palavra de Deus, e tudo vai ser acrescentado. Ele não está dizendo, seja um religioso, viva uma religiosidade, não. Ele está falando, viva a essência da minha palavra. Viva a essência da minha verdade.
e o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O que aconteceu com este homem? Naquela época, se ele ainda é vivo, naquela época, ele se tornou o pastor de uma das maiores igrejas batistas dos Estados Unidos. Aquilo que era o foco de alimentar o seu vazio existencial, ele fez aquele foco trabalhar em prol do Evangelho, do novo foco que ele tinha agora, de ser um servo do Senhor Jesus Cristo. Quem pode fazer isso, amados? Quem pode fazer isso, queridos? Quem pode? Apenas Jesus Cristo. Quando estávamos, amados, em nossos vazios existenciais, quando estávamos em nossa decadência espiritual, quando procurávamos sentido na vida, quando procurávamos, amados, caminhos para nós nos identificarmos e dizermos: quem sabe, eu vou arriscar esse agora, quem sabe será o caminho. Ah, não deu certo, eu vou procurar esse, quem sabe esse será o caminho. O escritor de Provérbios diz que é caminho que ao homem parece correto, mas o fim é a morte, é a decepção, é a tristeza, é o cansaço, é a fadiga. E quando nós estávamos assim, ali, o Senhor Deus nos coloca com propriedade no capítulo 14 de Salmos, que Ele olhou desde os céus até a terra, para ver se havia um sequer que o honrasse, que o buscasse, que o adorasse. Ele diz que todos deixaram o seu caminho, abandonaram os seus caminhos, e não tinham conhecimento de Deus. Mas lá no capítulo 3, do versículo 16 de João, diz-nos o Senhor que esse Deus tão poderoso, tão ocupado, pensa em Deus, irmãos, é difícil pensar em Deus. Nós não conseguimos descrever Deus, mas o Senhor Jesus, na oração modelar, Ele disse, ao ensinar-nos a orar, Ele disse: quando fores orar, diz: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o seu nome. Ele disse para nós reconhecermos que o Senhor Deus é santo. Amém, queridos? E no último versículo ele diz: porque teu é o reino, o poder e a glória. O que quer dizer isso? Que o Senhor, dele é o reino, acima, amados, de todo o mundo visível e invisível, espiritual e material, além de todo o cosmo, além de tudo que existe na face, como eu posso dizer, no espaço, no infinito. Além de tudo isso, acima de tudo isso, está o trono do Santo Deus. Aquele que se diz: eu sou o onipotente, El Shaddai, o Todo-Poderoso. É esse Deus que nós servimos. É um Deus transcendental. Ele está acima de todas as coisas. Mas é um Deus imanente. Ele está dentro de todos aqueles que o amam, que o adoram. Ele está dentro de você. E se Ele não estiver, Ele quer entrar na sua vida. Ele quer entrar na nossa vida. E esse glorioso Deus, Ele olhou e disse: amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
É poético, é bonito falar isso, é glorioso, mas esse ato de remissão, amados, constituiu-se em uma situação muito difícil, aonde o nosso Deus deu o seu único filho, unigênito filho. Não era uma criação, era a essência dele mesmo. Ele deu. E amados, e quando ele deu como o maior dos presentes aos homens, nós o rejeitamos. Nós, amados, não vimos beleza nele. Nós o desprezamos e não fizemos dele caso algum. Simplesmente nós o ignoramos. O Senhor Jesus ali, nós o ignoramos. O Senhor Jesus dizendo: eu quero mudar sua vida, e nós nos ignoramos. Nós o ignoramos. Mas, amados, sobre ele, a Bíblia relata-nos que o Senhor diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas minhas e as tuas iniquidades e transgressões, moídos pelos meus pelas minhas e as tuas iniquidades. O castigo que estava sobre ele nos traz a paz. O castigo que estava sobre Jesus nos trouxe a paz. E diz-nos a Bíblia: e pelas suas pisaduras. Sabe o que é pisaduras? Machucado, suas feridas, as suas feridas, as suas costas dilaceradas pelo chicote, os seus ombros, amados, feridos pela cruz que era minha e sua, os seus joelhos e cotovelos feridos, porque por 3 vezes ele caiu com a pesada cruz, minha e tua, com a cabeça ferida pelos tremendos e cruéis cravos, ou melhor, espinhos, daquela coroa cruenta que era minha e tua. Cada dor daquela representava e representa o meu pecado e o seu pecado, mas ela nos trouxe a paz. A Bíblia relata-nos, amados, que todos nós estávamos desgarrados como ovelhas, cada um dono do seu próprio nariz, querendo fazer a sua própria vontade. Eu não quero nem saber agora, eu tomei minha decisão, eu tomei o meu caminho, o caminho é esse. Andávamos pelos nossos próprios caminhos, desviamos dos caminhos do Senhor, mas o Senhor, em vez de acusar-nos, o Evangelho diz que o Senhor não veio condenar o mundo, mas que o mundo viesse ser salvo por Ele. O que o Senhor está dizendo ali? Não, pode fazer o que você quiser, errar o que você quiser, que no final você vai ser salvo. Não, o Senhor está dizendo ali que Ele não veio condenar o mundo, mas Ele veio trazer oportunidade de salvação. E essa oportunidade de salvação, amados, ela é recebida a partir de uma escolha minha e tua, do livre-arbítrio. O que você escolhe hoje? Qual é o caminho que você escolhe hoje? O caminho chamado Cristo para a vida eterna, ou o caminho chamado seus próprios desejos e intentos para a perdição? Qual é o caminho que você escolhe hoje? Mas o Senhor Deus, mesmo vendo toda a nossa atitude, Ele nos amou, não com esse amor seu baseado na justiça humana. A minha justiça e a sua justiça é aquela justiça dente por dente, olho por olho, sim ou não?
É aquela justiça, se alguém nos fez mal, o nosso desejo carnal, né? Se ainda não fomos transformados pelo Senhor, é que aquela pessoa que nos fez mal venha receber o castigo imediato ali. Essa é a nossa justiça. Essa é a nossa justiça. Mas a justiça de Deus é diferente. Se ele e ela não pode reverter seu caminho e nem também voltar atrás pelo que fizeram por mim, eu vou diante dele fazer o que eu posso tudo o que eu posso para que ele tenha o caminho revertido. Porque o Senhor, lá em Ezequiel 18:23, disse: porventura tem prazer o Senhor na morte do homem, nos seus pecados? A Bíblia relata: não, antes que todos se convertam e vivam. O Senhor usa também o profeta dizendo: diga a esse povo que hoje eu coloco diante dele o caminho da vida, o caminho da morte. Se eles entrarem pelo caminho da vida, viverá, porém se entrarem pelo caminho da morte, viverá. Então o que nós entendemos? Que diante da salvação, a nossa vida é consequência de uma escolha. E que você escolhe hoje? O que você escolhe hoje? Quando Jesus, colocado diante do grande tribunal e tendo como o que comandava ali o tribunal era o homem por nome de Pilatos, diz-nos que ele trouxe Barrabás e colocou: a quem vocês querem que eu solte? A Cristo, a Jesus chamado Cristo, a Barrabás? Ele dizia: Barrabás, 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 e rejeitavam ao Senhor Jesus Cristo. Mas mesmo eles aceitando Barrabás, um homem que só fazia mal para eles, um homem que havia matado, roubado e feito, era um perturbador social, mas mesmo assim Deus continuou investindo no homem, em mim e você. Enquanto eles escolhiam Barrabás, o Senhor dizia ainda: filho, vai à frente, porque eu escolhi a humanidade, eu escolhi os homens, eu escolhi eles porque eu quero bem para eles. E amados, e a Bíblia diz que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, e ele não reclamou de forma alguma. E amados, a Bíblia relata-nos que não obstante a atitude dos homens em relação a ele e a Cristo, todavia o Senhor agradou o moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua prosperidade e prolongará os seus dias, e a sua vontade do Senhor, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Aí vem o versículo 11: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. Jesus, hoje, depois que passou pela cruz, depois que foi sepultado, depois que ressuscitou, depois que foi vestido de glória, hoje ele está sentado no seu trono de glória. E ele olha para mim e para você. Olha o que diz o versículo: e ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O servo do Senhor, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O que quer dizer isso, queridos? Ele lá da glória olha para todos nós, olha por Amadeu e diz: valeu a pena. Amém? Olha para o Daniel e disse: valeu a pena. Olha para cada um daqueles que fizeram essa decisão
e tiver a sua vida mudada, o seu vazio existencial preenchido, ele disse: valeu a pena. Valeu a pena. Quando ele olha para essa coisa chamada Adão, ele diz: valeu a pena. Talvez o Adão não estaria vivo mais hoje. Quantos de vocês aqui hoje pode dizer, ou pode pensar comigo, se vocês seguissem aquele caminho que vocês estavam antes de aceitar Jesus Cristo, quantos de vocês podem ter certeza ou declarar: eu estaria vivo? Talvez nem ossos mais. Estaríamos aí em algum ossuário, ou estaria no ossuário geral de algum cemitério. Mas quando o Senhor te vê sentado aí glorificando aí, Ele fala: valeu a pena. Eu sofreria tudo de novo se fosse caso, porque você é importante para Deus. Amém? Quantos glorificam o nome do Senhor? Quando pode dizer: Senhor, obrigado pela salvação que me deste. Obrigado por ter transformado a minha família. Obrigado por ter salvado os meus filhos, a minha vida. Obrigado. E queridos, quando o Senhor Jesus toma isto, Ele toma com tanto critério, com tanto cuidado, com tanto amor. Escuta, vocês vão ficar meio sem entender, mas até dos teus ossos o Senhor Jesus tem ciúme. Quem crê? Podemos morrer, somos naturais, vamos morrer um dia, se o Senhor não vier até aquele dia. Mas se nós estivermos lá na sepultura, tenha certeza que o Senhor honra os nossos restos mortais. Pastor Valdecir Anacleto, nós vamos, se Deus assim permitir, estar em setembro lá. Ele diz: Angola é um país, toda a África é, Brasil também não é diferente, mas ali é o berço de todo esse mundo. Pastor Valdecir Anacleto, queridos, viu depoimentos de grandes bruxos, aonde ia para o cemitério para abrir sepulturas e arrancar, amados, as vísceras de pessoas que estavam ali mortas para os seus sacrifícios diabólicos. E muitas vezes aquelas pessoas saíam, queridos, e iam para lá, e quando aquelas pessoas incorporadas pelo demônio ali chegavam no cemitério para mexer, o próprio diabo dizia: neste não. E o indivíduo perguntava por quê. Esse daí pertence àquele lá de cima. Eu esperava uma glória tão grande. Quando o satanista ia lá arrancar e mexer naquela sepultura, e era o corpo de um crente, de um cristão, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, o próprio inimigo dizia: neste não, porque eu não tenho autoridade para mexer nesse corpo, porque ele pertence ao lá de cima. Porque a Bíblia relata-nos que naquele dia, no tocar da trombeta, os nossos restos mortais ouvirão a voz do Senhor e levantaremos em corpo glorificado para estar na presença do nosso eterno e glorioso Deus. O Senhor, amados, verá tudo isso e dirá: apesar de ser tão penoso meu trabalho, valeu a pena. Estou satisfeito, estou satisfeito, estou satisfeito, estou satisfeito. O Senhor cuida de nós. Recentemente
Eu ouvi, não sei quem que me disse, não sei. Mas eu sei que essa pessoa não mente. E o testemunho dela é verdadeiro. Essa pessoa disse que ouviu um testemunho. Sim, lembrei-me, no local aí onde um pastor, foi em Vila Zelina, parece, estava contando, e disse na igreja dele e tal, a igreja tinha um certo problema e tinha duas irmãs lá que era terrível. Não gostava do pastor de jeito nenhum. Vocês acreditam que acontece isso? Lá fora, aqui dentro, ninguém é assim. Deus Todo-Poderoso sabe que aqui todo mundo ama o pastor. Assim seja. Mas se porventura houver alguém que não ama, ouça bem esse testemunho. O pastor estava lá e tocando o trabalho, e duas irmãos, tinha o pastor como negócio e tentava, fazia motim daqui, não dava certo, fazia de lá, não dava certo, tentava jogar esse grupo contra o pastor, não dava certo, tentava fazer aquilo, não dava certo, né? Porque é ser humano, enquanto não se converte, não muda, não é verdade? Agora, olha, amados, a evidência de que essas duas pessoas não eram convertidas. Fulana, tentamos de tudo e não conseguimos. Eu sei, vamos fazer um negócio. Tem um centro de candomblé. Lá tem um pai de santo terrível. Vamos levar o nome dele lá. Vamos nós duas. E quando as duas entraram na sala do negócio lá, o tal do dono do terreiro falou: o que vocês vieram fazer aqui? Sai daqui agora, porque vocês não sabem que com esse nós não podemos mexer. Agora escuta aqui, amados. Não é porque ele era pastor, não. Não é porque ele era pastor, não. Até o teu nome, se for levado na macumba, não vai poder fazer mal. Porque Deus tem compromisso com aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Glórias ao Senhor. As opressões vêm, mas não te matam. As flechas vêm, mas não te matam. Os dardos inflamados vêm, mas não te incendeia. O objetivo dele é enrolar o seu meio de campo, mas se você manter a visão em Cristo e o olhar na bússola, nada vai te tirar do propósito. É glorificar o nome do Senhor e chegar à presença gloriosa de nosso eterno e soberaníssimo Deus. Quantos podem dizer amém? Quem conhece esse Deus de verdade? De meninae heli onde canto, semianderia la raio onde canto. Aleluia. Curve a sua cabeça. Amado, se há alguém nesta noite que ainda não conhece esse Deus da maneira que eu tenho te apresentado hoje, se há alguém nessa noite que ainda não pensou em Deus e em Cristo da maneira que hoje nós temos falado, mesmo nessa simplicidade agora,
Mas você gostaria de, nesta noite, tomar uma decisão diante de Deus. Aceitar o Senhor como seu único e suficiente Salvador pessoal. Ser abraçado por Ele, envolvido por Ele. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele diz em sua palavra: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Ele diz em sua palavra: eis que todos aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Ele te chama hoje para a vida eterna. Ele te chama hoje para a salvação. Se tiver no Senhor uma senhora, um moço, uma moça, um adolescente, um menino, uma menina, um juvenil, um casal, uma família, que nesta noite de glória, nesta noite de bênção, gostaria de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador pessoal, gostaria de reconciliar com Jesus Cristo, Ele te dá a oportunidade agora, meu amado. Aonde está esse querido? Aonde está essa querida? Aonde está essa vida? Jesus te dá a oportunidade. Ele não desistiu de você. Ele te chama amorosamente para que você o aceite como Salvador. Enquanto a igreja está orando, aonde está essa pessoa nesta noite? O Senhor te chama agora. Ele te convida agora. Tome a decisão agora. Não deixe para amanhã. Tome a decisão agora. Se você trouxe essa pessoa e ela está ao seu lado, ajude essa pessoa a tomar essa decisão. Ajude ela a ter força para vir à frente. Não precisa se envergonhar. Jesus não se envergonhou de ser humilhado e pregado em uma cruz seminu para te dar a vida e a minha vida. Mas Ele te chama neste momento. Aonde está uma alma nesta noite que quer fazer essa decisão com Jesus? Na galeria, aqui no átrio, lá fora, o Senhor te chama agora. Tem alguém, em nome de Jesus, alguém que quer reconciliar, alguém que quer tomar uma decisão com Cristo nessa noite? Ele te dá a oportunidade. Tem alguém? Alguém, amados, que talvez faz 1, 2, 3 ou 4 ceias, que não participam da ceia. Talvez está com seu coração ferido, magoado, entristecido. Talvez está um tanto zangadinho com Deus. O Senhor te dá a oportunidade agora de você se consertar com Ele. Ele diz o seguinte: se confessar os vossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de toda injustiça. Ele disse: filho, estas coisas vos escrevo, de João, para que se porventura não pequeis, mas se porventura pecares, lembra que tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Se conserte, junte as pedras do seu altar. Crentes em nosso meio, que há muito não dobra o joelho diante do Senhor. Crente em nosso meio que abandonou o devocional. Crente em nosso meio que deixou de ser envolvido pelas coisas materiais. E são tantas e tantas que não tem um tempinho mais para falar com Jesus. Jesus tem saudade de você.
Vidas que não têm tido tempo mais de vir à igreja. Muitas vezes têm optado tantas outras lugares e compromissos em vez de vir à ceia. O Senhor te dá a oportunidade de você ver aonde está agora as pedras do seu altar. O Senhor te dá a oportunidade de você preparar essas pedras, oportunidade de você limpá-las, de você recolocá-las nos devidos lugares e de você colocar sacrifício novo e renovação de pacto com Deus. Vidas que embora ainda esteja em pé o seu altar, mas quando você olha para ele, os altares da vida secular estão em chamas, em sacrifícios de dia e de noite. Porém o altar do Senhor tem cinzas, talvez do ano passado, retrasados, de sacrifícios, declarando e denotando a que um dia glorificou e sacrificou o Senhor. Ele pede, Ele te dá a oportunidade de você tirar as cinzas velhas, colocar sacrifício novo e adorar o Senhor. Kandaramachu suindehai neondevas. Meniondenei kandanai shuru suindevahas. Lekandonei analashu sudicante ribalabaha sudicante. Tem mais alguém nessa noite, queridos, que gostaria de tomar uma decisão? Tem um senhor, uma senhora, um moço, uma moça. Oremos, soberano Pai. No nome de Jesus, toma este adolescente em tuas mãos. Guarda-os, protege-os, Senhor. Um dia com esta idade, o menor, eu aceitei o teu nome, Senhor, e não me arrependo até hoje. Segura, Senhor, esse adolescente em tuas mãos e faça dele, Senhor, futuro homem útil para a família, a sociedade e para a igreja. E escreva o seu nome no livro da vida. Amém, Jesus. Amém. Amém. 9 anos. Com 9 anos eu aceitei a Jesus. Amém. Quantos nos visitam nessa noite, amados, pela primeira ou mais vezes? Nós gostaríamos de conhecer. Está ali, que Deus o abençoe. Está lá no fundo, que Deus abençoe. Também ali o irmão da nossa irmã, essas três abençoadas aqui. Temos mais alguém aqui? Amém, amém. Estão ali também, família da nossa irmã, que Deus abençoe. Galeria, amém. Temos ali, como diz o jovem, uma galera maravilhosa lá. Temos uma galera na galeria, amém? Bênção, já rimou. Vamos receber a todos esses com um bem-vindo caloroso, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. É uma alegria ter vocês conosco aqui, amém?